Não? Olha, então vamos fazer o seguinte. Essa primeira etapa do trabalho que vocês apresentaram é um trabalho que vai ser utilizado na avaliação de vocês. Aí vão considerar que ele foi a primeira parte, tá? E a segunda parte agora vai ser da análise física, tá? Ou seja, vocês vão precisar pegar dados, não precisa ser dado de estação, que eu não, nem sei se tem, tá? Muito menos com uma série temporal longa, né? Então, muito provavelmente, vocês vão precisar usar dados satelitários ou alguma coisa do tipo para fazer uma análise ali quantitativa, por exemplo. Algo que vocês podem fazer, apresentar, ainda que seja utilizando os dados dos chips, que eu acho que vocês já chegaram a mexer, né? Com a certo, então, uma sugestão do que vocês podem fazer em relação a esse município. Vocês têm a série temporal dos dados de chuva, podem coletar outras informações, índice de vegetação, etc., mas começando com chuva, uma sugestão é vocês fazerem uma análise quantitativa de secas mesmo. Por exemplo, quantificar eventos de seca, quantificar a severidade desses eventos de seca e fazer uma análise se está havendo uma tendência de aumento ou não desse tipo de eventos. Lembrando que, vocês se lembram como a gente definia o evento de seca? Vocês podem seguir uma outra definição, mas como que geralmente a gente define, por exemplo, com base em dados de SPI? Né, o SPI é aquele índice padronizado de precipitação. Então, a partir do momento que ele cai, né, de -1, atinge -1 igual a -1 ou mais baixo, né, na verdade, a gente estava usando até uma outra categorização, de menos 0,8. A classificação de SPI lá de MERC, lá de 1993, ele utiliza -1 para considerar seca, né? Mas, por exemplo, até mesmo no CEMADEM, a gente utiliza a partir de valores menores do que -0,8 para configurar uma seca de menos 0,5 a menos 0,8 seca fraca, de menos 0,8 a 1,3 seca moderada. Então, podem considerar a partir de menos 0,8, tá? A partir do momento que cai, vocês lembram desse gráfico? Então, ficou negativo, menor que menos 0,8, por 2 meses consecutivos negativos, reduzindo, né? Aí você tem o início do evento, tá? Ele só é um evento de seca quando ele começa e permanece por 2 meses consecutivos, porque às vezes ele atingiu menos 0,8, depois foi lá para 0, números positivos, aí é um evento aleatório, tá? Então, a partir do momento que ele cai de menos 0,8, continua, aí tem o start da seca. E termina quando? Quando esse valor atinge 0 ou valores maiores, também por 2 meses consecutivos. Porque senão a gente fica com uma coisa meio pipocada. Aí uma coisa importante, que ajuda, para não ser uma série muito ruidosa, é utilizar um SPI pelo menos de 6 ou 12. Na verdade, como vocês vão fazer um trabalho de longo prazo, eu usaria 12. Tá? Porque senão vocês vão encontrar eventos assim, 400 mil eventos, tá? Então, uma coisa mais consistente, talvez do ponto de vista até mais hidrológico também, utilizar o SPI 12. Vocês já, acho que pelo menos alguém do grupo consegue calcular, não consegue a série? Vocês conseguem? Se vocês não conseguirem, me avisa que eu extraio uma série temporal para vocês. A gente pode tentar. Deu errado, a gente pede auxílio. Tá, porque a ideia é o seguinte, vocês fazerem a apresentação disso no dia 3 de julho, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, se vocês não conseguirem, tipo assim, acho que a gente vai gastar muito tempo com isso, talvez gastar tempo com outras análises, me falem que eu extraio para você, porque a gente já tem tudo rodado aqui. Então, a gente pega e extrai num Latilon ou num buffer qualquer e eu posso mandar para vocês. Se vocês preferirem trabalhar assim, vocês me falem que eu já mando. Ou vocês querem tentar calcular? Eu acho que você tem essa possibilidade de já ter o dado, Ana. Tá, eu vou criar um buffer, na verdade. Acho que vamos fazer o seguinte, a gente pode extrair no polígono do município, ao invés de ser um Latilon, porque o Latilon a gente vai incluir erros ali, né, incertezas. Vou fazer um buffer. Buffer não, eu vou tirar o município de Titico, não é? Cabaceiras? Cabaceiras. É pequenininho, não é? Sim. Pronto, a gente usa o polígono dele, eu extraio uma série temporal para ele de SPI 12, entrego para vocês e vocês se virem com o resto, pode ser? Porque esse resto também vai dar trabalho para vocês organizarem um algoritmozinho que faça isso de forma automática, né? Para não precisar ficar fazendo à mão isso, tá? Então vai dar um trabalhinho nesse sentido. Bom, aí vocês identificam o início e o final do evento de seca.
Ótimo, então você tem lá o início e o final. Para a gente calcular a intensidade é a severidade dividido pela duração. Lembram disso? Então, e o que é a severidade? A severidade, vocês vão pegar, vocês definiram o começo e fim, não definiram? Então, a severidade, vocês vão fazer um acumulado desses valores todos, tá? Acumulou, somar esses valores todos, e depois dividir pelo tamanho da duração, tá? Aí vocês vão ter um valorzinho ali que a gente chama de intensidade, tá? E vão fazer isso para cada evento. Trabalhando com SPI 12, vocês vão ter um pouco menos de eventos, vão ter eventos mais contínuos, mais longos, vocês vão perceber isso, tá? É melhor do que aqueles ruidosos. Bom, aí feito isso, construindo isso, vocês vão ter os eventos, as intensidades de cada um dos eventos. Vocês vão conseguir colocar, identificar qual foi o evento de maior intensidade, tá? Ou talvez o de maior duração. E aí, uma coisa interessante, talvez, é vocês voltarem, por exemplo, certamente vocês vão encontrar evento lá de 12, 17, 12, 15, por aí. Aí vocês vão voltar e coletar informações não sei se vocês já fizeram isso na primeira parte, mas coletar informações específicas desse período. Vocês podem, aí, se eu não me engano, tem um reservatório no município e deve ter dados desse reservatório. Talvez dar uma olhadinha nos valores desses reservatórios e ver se a queda de vazão ou volume que quer que seja ali está coincidindo com o que vocês identificaram do evento de seca, mais longo. Tá? Ou seja, em resumo, é vocês identificarem a sequência de eventos, identificar o pior, voltar no município, coletar dados que mostrem que, de fato, aquele evento causou impactos. Deu para entender? Aí, os impactos não precisam ser nem só quantitativos, vocês podem fazer uma busca qualitativa também, tá? De mídia, de reportagens, coisas desse tipo que ajudam também, tá? Muitas vezes a gente consegue até mais dados de mídia do que dados de instituições oficiais, né? Só cuidam para fazer um filtro razoável ali, para não ver se é dado, né, confiável. Tá? Então, a gente pode combinar dessa maneira. A avaliação de vocês, então, ela é composta, né, dessa primeira parte, então, da primeira parte que vocês apresentaram, e da segunda, que vai ser uma análise física, que vocês vão, de alguma maneira, relacionar com a primeira parte. Tá? Pode ser? Aí, Bruno, não sei se você quiser trabalhar também com a parte dos dados, avaliar outros índices satelitários, sei lá, fique à vontade para fazer essa avaliação, para corresponder. Esse foi o pior evento, aqui estão as provas, né, a comprovação de que causou impactos. Ok? Tranquilo, né? Aí a gente fica, essa apresentação vai ser no último dia de aula, que vai ser dia 3 de julho. Aí, sobre as aulas, não sei se vocês têm alguma pergunta sobre essa parte. Por enquanto, eu não. Não, qualquer coisa vocês gritem lá no grupo. Hoje é 29, semana que vem a Adriana vai dar aula para vocês, tá? E no próximo dia 12, vai ser o nosso colega, o professor Marcelo, né, que vai dar uma aula para vocês de IA, tá? Desde os conceitos ali mais básicos, algumas aplicações, né, Marcelo? Falar de redes neurais, e aí é uma das partes de aprendizado de máquina. Ah, tá certo, tá certo. Eu quero assistir também, porque meu know-how sobre isso é zero, negativo. E eu vou abrir aqui também para o Semadem e, de repente, até pedir para a secretária da PG, o Marcelo, divulgar para os alunos geral do grupo, do curso, né, de desastres, quem quiser, tiver interesse de participar, entrar também, pode ser? Fechou, pode ser. Beleza, aí eu começo a fazer a divulgação então, tá bom? Aí, dia 12 é o Marcelo, dia 19 a gente tem o feriado de Corpus Christi, depois, dia 26... aí dia 26 a gente vai deixar livre para vocês fazerem esse trabalho, se reunirem e finalizar esse trabalho, tá? Aí, para que no dia 3 vocês apresentem. Tá bom? Certinho, então? Então, beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos falar com ele e depois eu vou mostrar.
Gente, vou colocar a tela toda, mais fácil. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Beleza. Tá. Na última... Oxi. Na última aula que eu dei para vocês, né, a gente trouxe um pouco desses conceitos, eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre eles, tá? Antes disso, aliás, eu queria passar aqui o link para vocês de um material novo que saiu. Deixa eu achar aqui. Esse daqui, Baseline, deixa eu mandar para vocês. É um material bastante interessante sobre a parte de avaliação de impactos de seca, registros, reports, etc., tá, da WMO. E vocês vão ver lá que eles fazem também a menção ao nosso monitoramento de secas também, né? Então, já inseriram nesse material. Vale a pena vocês lerem, tá? Porque ajuda, né, a entender um pouco dessa coisa, né, o que a gente avalia em termos de impactos de seca, né, geralmente a gente tenta responder algumas perguntas do tipo, o que, quem, por quê, como, quando, né, para tentar dar respostas que, de fato, sejam utilizadas efetivamente para redução de impactos ou planos de preparação, tá? Então, esse material vai trazer toda uma discussão sobre isso, tá bom? Aí fala de algumas bases de dados que existem, aí tem do monitor de secas da ANA, e tem também o nosso monitoramento, a gente coleta esses dados também aqui, né? Cada boletim que a gente publica, a gente tem uma partezinha lá embaixo que fala, que deixa aberto para a pessoa que tiver, né, registros de impactos, fazer por meio desse formulário. E a gente tem recebido essas informações já, acho que uns 2, 3 anos, tá? E de vez em quando a gente compartilha elas naquela reunião de impactos. Aí, o outro material que eu gostaria que vocês também vissem, que acho que vai ajudar bastante vocês, né, quem for trabalhar com tema para escrever, coisa e tal, eu não sei se eu já falei sobre ele com vocês, mas é o glossário do IDMP, né, que é esse programa da própria WMO, um programa de gestão integrado de secas, tá? E eles têm esse glossário do nosso universo aqui, né? Desde o desastre, definição de aridez, definição de seca, de gestão de risco, de vulnerabilidade, de exposição, de risco de desastre, ou seja, uma série de definições aqui que vocês podem utilizar, aliás, acho que principalmente o Bruno, né, e colegas aí vão precisar no material de vocês, no desenvolvimento do material de vocês ao longo do programa, né? Da sua tese, viu, Bruno? Você pode já se nortear por alguns desses conceitos, a Marina também, o Wilson, principalmente você também. Quando você for preparar a sua proposta, né, para se candidatar novamente a aluno, utilize esses conceitos, sabe? Que isso ajuda, mostra que o aluno tem um conhecimento ali da área, né? Então, acho que esse pode ser um bom norte para vocês, tá? Na escrita sobre esse tema, tá bom? Bom, então vamos continuar aqui. Então, a gente falou da ameaça, do perigo, exposição, vulnerabilidade, capacidades, o risco, né? O risco, ele é a combinação da ameaça, mas se o impacto acontece, ele acontece por uma razão, e geralmente associado às questões de vulnerabilidade, às capacidades, né? E são conceitos relacionados, né? Então, a gente viu todos esses daqui. Bom, e acho que eu devo ter falado sobre isso também, mas a gente vai pegar carona aqui, né, para falar um pouquinho da gestão de seca, né, esse pilar, né, os 3 pilares da gestão de risco de seca, mas que depois, lá para frente, acabou mudando tem mais alguns outros, né, mas inicialmente são esses, né, os principais pilares, que é o monitoramento, o sistema de alerta, a análise de vulnerabilidade, a avaliação de impactos, né, aí volto naquele aquele material, né, da WMO, especificamente falando sobre impactos de seca, tá? Então, vocês vão ver que é todo o universo, então, cada caixinha aqui, cada pilar aqui, abre todo um universo diferente. Então, assim, a gestão do risco de seca é bastante complexo, né, tem efeitos cascatas aí em diferentes setores, tá? E
ali, né, amarrado isso tudo com os planos de preparação, resposta e mitigação. E tudo está interligado. Aí mais para frente eu vou mostrar uma nova concepção disso daqui, tá? Bom, aqui no CEMADEM, isso daqui foi construído uns anos atrás, nós temos aqui o professor Vitor Marquezine, que trabalha bastante com esses conceitos, né, de risco de desastres e como eles se formulam do ponto de vista conceitual, né? E ele trouxe essa proposta de equação de risco, né? Aí para riscos dos mais associados às mais diferentes tipologias de desastres, tá? Então, lembrando, né, que o risco, ele é a combinação, então, né, da ameaça, que no nosso caso aqui é as secas, com a vulnerabilidade, que tem todos os aspectos diferentes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, a capacidade de proteção, né, se tem uma alta capacidade de proteção, significa que aquele município, dado uma seca, dependendo da duração, claro, consegue ser um pouco mais resiliente, né. A mitigação de riscos, que totalmente tem a ver, né, com as políticas públicas, esqueci a palavra. Bom, enfim. Então, resumindo, né, então a seca, ela é considerada um desastre, não só um déficit hídrico, quando causa impactos em diferentes setores, seja em pessoas, seja em sistemas produtivos, tá, ou seja, mesmo impactos ambientais, tá. Então, aqui, acho que a gente já viu também, mas só relembrando, lá nesse glossário da IDNP tem também essas definições de vulnerabilidade, elas são muito alinhadas, né, já com que o IPCC ou o NDRR tem utilizado, já hoje, né, a gente já tem uma fusão mais de conceitos um pouco mais alinhados um com o outro, muito embora ainda tenha algumas palavrinhas que usa-se no contexto na academia de desastres, que é totalmente diferente de outras academias, né, mas as coisas estão convergindo, acho que nesses últimos anos tem convergido mais, tá? Bom, em relação à vulnerabilidade, né, existem vários tipos de vulnerabilidade, às vezes, quando alguns, né, costumam escrever, esse município é vulnerável, né, tá, mas vulnerável a quê, né, em que sentido? Porque, assim, a vulnerabilidade pode ser em vários contextos diferentes. Pode ser uma vulnerabilidade socioeconômica, pode ser uma vulnerabilidade cultural, né, sociopolítica, pode ser uma vulnerabilidade física, né, e tantas outras. Então, caracterizar vulnerabilidade, primeiro a gente filtra ali pela tipologia de desastre, né, lembra que a gente já conversou sobre isso. A vulnerabilidade, por exemplo, socioeconômica para movimento de massa, para inundações, para enxurradas, são diferentes para cada tipologia. Eles são mais vulneráveis por conta disso, daquilo, que talvez não faça sentido para secas, tá? Então, quando a gente caracteriza a vulnerabilidade, a gente precisa levar em consideração, primeiro, a tipologia de desastre, né, e depois, qual é o foco do impacto, né? Se são nas pessoas, se é no setor produtivo, se é o impacto ecológico, aí a vulnerabilidade também vai variando, tá? Por isso que eu digo, né, trabalhar com as secas, a gente precisa fazer vários ifs ali no meio, né, e condições, né, para cercar aquilo que de fato quer trabalhar. É aquilo que eu falo, trabalhar com tudo, não trabalhar com nada, né, porque depois não serve para nada. Então, a gente precisa, na seca, a gente precisa ser bem pontual, bem focado no que se quer ter de resposta para qual pergunta, tá? Bom, e aqui eu tenho uma série de gráficos, né, que vai fazer essa caracterização socioeconômica de um ponto de vista mais geral no Brasil, tá? Quando a gente fala, né, da vulnerabilidade socioeconômica do país, né, para os efeitos de desastre, aqui no foco mais para secas, né, a condição socioeconômica, obviamente, que contribui, né, para que aquele grupo de pessoas seja mais afetadas. Do ponto de vista de seca, geralmente as pessoas mais pobres, que têm uma dependência, né, da agricultura familiar, ou que moram em áreas rurais, que dependem, né, às vezes, da compra de água que existe, são aqueles mais afetados, são aqueles que acabam sendo mais impactados, né. Mas quando a gente vê, né, esses gráficos de pobreza no Brasil, a gente vê que tem caído, né, caiu muito desde o início da década de 90 até agora, né, o que contribui, faz parte ali, né, do processo de redução de vulnerabilidades, né. Então, lá desde a década de 90 até 2023, né, esses dados são dados do Banco Mundial, né, que representa aí a população, percentual de população em extrema pobreza no Brasil, considerando que pobreza, quando se
tem uma renda ali no máximo de 1,90 dólares por dia, $1,90 por dia. Então, a taxa era muito alta e agora, realmente, né, as políticas têm tido efeitos e, sim, reduzido a vulnerabilidade, pelo menos do ponto de vista econômico, né. Aqui tem uma série de outras informações que talvez vocês já tenham trabalhado, talvez Marcelo, né, já tenha trabalhado com algumas delas, não sei, mas que são indicadores, né, que são bons indicadores para utilizarmos para a caracterização de vulnerabilidade socioeconômica, né. Aí tem o índice Gini, né, que associa educação, se eu não me engano, o índice Gini são 3 componentes, educação, renda e saúde, se eu não me engano, uma coisa assim do tipo. Bom, mas que traduz aqui, né, o desenvolvimento comparativamente aqui em cada região do país. Bom, aí depois aqui evolução temporal, aqui o índice de Gini do rendimento domiciliar per capita, por existência de benefícios dos programas sociais, a relação, né, de uma coisa com a outra, mostrando que sem os benefícios, né, o índice de Gini é maior. Bom, deixa eu me lembrar o que são essas coisas aqui. Aí tem o rendimento médio real de todos os trabalhos das pessoas ocupadas, segundo raça e cor, ou seja, uma série de informações aqui que nos ajudam a caracterizar, né, por raças, por sexo, etc., né, coisas que vocês já conhecem. Bom, e aqui também um gráfico do IBGE, né, de proporção de pessoas em condição de pobreza, onde a gente consegue dar uma olhada aqui, os estados onde a gente tem um percentual maior de pessoas vivendo em extrema pobreza e situação de pobreza no país. Então, vejam, né, são os estados, principalmente lá nas regiões norte e nordeste. Então, Maranhão, que tem maior percentual de ambos, né, extrema pobreza e pobreza, depois Alagoas, Amapá, Amazonas, Pará, Sergipe, Bahia, Ceará, Piauí, por aí vai. Então, assim, quando a gente fala, né, da vulnerabilidade socioeconômica seca, isso aqui, obviamente, tem um peso, né, é um importante indicador. Nesses últimos anos, a gente tem visto, né, as secas mais recorrentes na região amazônica também. E às vezes a gente, assim, às vezes não, acho que é meio cultural, né, tem esse foco maior nas questões socioeconômicas do semiárido, mas se esquece um pouco das questões socioeconômicas da Amazônia do ponto de vista de secas, né, que precisam ser trabalhadas, óbvio que são características diferentes, mas que são informações importantes que contribuem para que essas comunidades, né, sejam mais ou menos afetadas por seca. Então, eu diria que a Amazônia está para o semiárido, em termos de impactos de secas, tá? Por várias questões, né? E uma delas é justamente esses índices de pobreza e extrema pobreza nas regiões. Aqui dá para ter uma ideia, né, geográfica, também de outras informações, agora aqui ocupações informais, que também refletem, né, nas questões socioeconômicas, mostrando de novo, né, que os estados do Nordeste e o Norte são aqueles que possuem a maior proporção, né, de pessoas em ocupações informais que refletem, acabam refletindo questões de vulnerabilidade também. E aqui, a parte de esgotamento sanitário, por rede coletora, pluvial e fossa séptica, que também tem sua relação ali também com as questões de água, né, e tem relações com as questões de secas, tá? Ainda que, né, a gente observe aqui, cada bloco aqui é uma região, comparando 2000, 2010, 2022, que há, né, assim, de modo geral, uma melhoria em termos de acesso, né, ainda assim, né, tem regiões que têm os valores muito baixos, ainda na última informação coletada de 2022. Então, na região norte, embora tenha saído de 33,5 e hoje 46,4, é muito abaixo da região sudeste, que tem o valor ali de 90,7. Então, sim, né, o Brasil é um país de desigualdades, né, importantes desigualdades essas que também contribuem para que os impactos de desastre sejam também mais intensos ou mais profundos nessas regiões, né? Então, não dá para dissociar uma coisa da outra. Bom, aqui é um gráficozinho que relaciona, né, percentual de pobreza, pessoas vivendo em pobreza, com acesso à água. Esse é um gráfico deixa eu ver, do início da década de 90, aqui debaixo de 2010, né, já está até velho, né, já está até antigo essa informação, mas assim, comparando a década de 90 com o ano de 2010, ano de 1991 com o ano de 2010, vejam que essa relação, ela também melhorou, né, aqui a gente tinha, né, um baixo percentual,
Aqui a mancha vermelha é o Nordeste, o verdinho é o Brasil. Então, a gente tinha, né, um baixo percentual de acesso à água, e principalmente no Nordeste, mas que, um valor alto, né, percentual também de pessoas vivendo em pobreza, e aqui no ano de 2010, o acesso à água melhora, né, e a pobreza também reduz. Ou seja, né, tem se construído tem se reduzido vulnerabilidades ali nessa região. Aí aqui do lado direito eu tenho as informações sobre segurança alimentar. Da mesma maneira, né, a gente tem aqui comparando, né, o Nordeste com o Brasil como um todo, poderia comparar também a Amazônia, né, isso daqui foi feito lá, né, no auge da seca do semiárido, por isso que não tem Amazônia aqui, mas hoje eu faria isso mostrando também a região norte, né. Então, é clara, né, a diferença também não só do Nordeste com o Brasil, mas também das áreas urbanas com áreas rurais. As áreas rurais costumam ter também menores índices, né, de segurança alimentar também, quando comparado com áreas rurais, tá? Aqui olhando dos dois pontos de vista agora, né, do ponto de vista de segurança alimentar e do ponto de vista de insegurança, né? Aqui, né, o primeiro bloco de barras, né, mostram aqui a segurança alimentar com as últimas pesquisas feitas, desde 2004 até 2023, tá? Engraçada essa queda aqui, né, 17, 18, que oscila, né, até que, embora esteja maior, se bem que esse dado aqui tá bem esquisito, hein, eu não tinha prestado atenção nisso, não sei por que baixou tanto aqui em 2017 e 18. Mas, enfim, né, tem aqui valores de 65,1 ali em 2004 e o último coletado de 72,4, ou seja, maior, muito embora tenha esse valor, essa queda aqui, que eu não faço ideia do que tenha acontecido. E, olhando do outro lado, né, inverso agora, os níveis, né, de insegurança. Então, insegurança leve, insegurança moderada e insegurança grave. Essas definições, elas são definições, quando a gente fala de segurança alimentar ou insegurança alimentar, geralmente a gente traz a definição junto, tá? Aqui nesse caso, a insegurança alimentar, ela é definida como a incapacidade de acesso regular e permanente a alimentos em quantidade, não só quantidade, mas também qualidades adequadas, tá? Então, não é só acesso a alimento, mas a qualidade desses alimentos também, tá? Bom, aqui também, né, domicílios com rede geral como principal forma de abastecimento de água, que também é uma informação muito importante quando a gente fala de secas, né, principalmente no semiárido, onde o percentual de acesso à água ali, principalmente de abastecimento direto, né, é bastante reduzido, a Amazônia também, e são indicadores importantes também para sabermos, né, o quão dependentes serão da transferência de água por outros mecanismos, quando de uma seca, de um evento de seca muito prolongado e severo, como foi lá em 2012, 2017, no semiárido, tá? Então, aqui novamente, né, mostrando o Brasil como um todo, separando de novo, né, urbano e rural, veja só o rural, né, muito embora o rural aqui tem cisternas, tem poços, né, tem outras fontes, porque aqui é rede geral, né, mas as outras regiões, mostrando de novo, né, que a região norte tem os valores um pouco mais baixos em relação às demais, até pior, né, alguns, mas também pelas características regionais também, tem umas suas especificidades também, né. Bom, aí, só para vocês terem uma ideia, assim, de alguns indicadores, né, que podem serem utilizados quando precisamos caracterizar a vulnerabilidade às secas. De novo, né, se a gente quer falar, né, da ameaça, do impacto de seca no setor de recursos hídricos, a gente precisa ali cercar quais são os indicadores que nos ajudam a entender por que aquele grupo de pessoas são mais ou menos afetados. É sempre essa pergunta que a gente faz, tá? Ou grupo de pessoas, ou sistemas, ou setores produtivos, etc. E a partir daí a gente volta e começa a identificar quais são os melhores indicadores que nos ajudam a entender ou responder essas perguntas, tá? Bom, aí voltando aqui para a questão, né, de redução de risco de desastres associados a secas, né? Aqui mostrando, né, uma tendência global dos componentes do risco, né, que são os componentes do risco, ameaça, a vulnerabilidades, capacidades e ações de mitigação, né? Mas aqui mostrando especificamente a questão da parte física mesmo, né? Das ameaças relacionadas com os eventos extremos, né? Quando a gente olha, né, só a parte da ameaça,
né? A gente sabe que, acho que a gente já mostrou isso em outras aulas, que há uma tendência, né, de aumento de frequência de alguns tipos de eventos, principalmente de calor, mas também em algumas partes secas também. Lembre que, eu não sei se eu falei isso para vocês, mas no último relatório do IPCC, a gente tem lá, né, uns gráficos globais onde mostra onde a gente tem uma certa certeza, né, de que aquilo é relacionado a mudanças climáticas antropogênicas. Por exemplo, né, a gente sabe que o aumento da frequência, né, de ondas de calor ou de calor extremo, eles estão com muita certeza associados ao aquecimento antropogênico, né, causado principalmente a emissão dos gases de efeito estufa. A seca, em algumas regiões, se não me engano, no Nordeste da América do Sul, tem uma certeza média que também está associada ao aquecimento antropogênico. Então, a gente sabe que estão aumentando, mas esses estudos de atribuição para a parte de secas ainda estão sendo desenvolvidos e ainda a gente não tem uma coisa muito concreta. Isso sim é associado a mudanças climáticas antropogênicas, né? Não é qualquer evento que acontece que a gente pode associar, né? Tem todo um rigor, um aspecto metodológico para a gente associar, não, essa grande seca foi relacionada a mudanças climáticas, ou não é uma forma não é tão direta assim, não. É bastante complexo e por isso o IPCC tem todo esse cuidado de trazer essas questões de incertezas, né, em relação a sim estar relacionado, ainda não está bem resolvido que está relacionado, tá? Geralmente a gente escreve isso em papers, né, está relacionado a mudanças climáticas, não sei o quê, mas faltam ainda um pouco de estudos, né, para de fato confirmar de uma maneira mais geral. Pontualmente tem alguns estudos sim, mas de uma maneira mais geral é um pouquinho heterogêneo, tá? Bom, e associado, né, com o aumento das ameaças, a frequência desses eventos extremos, tem também o aumento das vulnerabilidades, numa tendência global. Depende aí um pouquinho das regiões, né? No Brasil, a gente vê ali pelos índices, do ponto de vista socioeconômico, que tem melhorado das últimas décadas, mas que o Brasil ainda é um país de grandes desigualdades que contribuem, sim, para a gente ter intensidades de impactos relacionados à seca de forma diferente. Além das questões socioeconômicas, né, que no nosso caso tem se resolvido muito lentamente, mas a gente ainda tem as questões físicas, né, tem as questões, né, de assentamentos, né, de definição de áreas protegidas, etc. Mas tem também, a gente sabe que tem regiões que são, por exemplo, lembram lá do conceito de aridez, né? Aridez é uma condição onde você tem uma baixa disponibilidade hídrica de forma permanente, né? Então, temos essas regiões que, sim, são regiões, do ponto de vista físico, né, sim, mais vulneráveis, tá? Porque já tem ali, né, já uma região com baixa disponibilidade hídrica. Então, tem as suas, por exemplo, né, as suas vulnerabilidades do ponto de vista físico também. E ambiental, né, a questão de degradação, principalmente, né, e gestão de usos da terra e recursos hídricos, etc. Então, quando a gente geralmente fala de vulnerabilidade, ou a gente coloca na caixinha socioeconômica, ou na física, ou na ambiental, tá? Bom, e aqui eu tenho 2 blocões ali, né, mostrando as características de uma sociedade mais vulnerável e a característica de uma sociedade mais resiliente à seca. Quando que isso acontece, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma sociedade mais vulnerável, né? Ou seja, uma sociedade exposta à seca da mesma maneira que está do outro lado, né? Só que aqui a gente tem falta, né, de políticas voltadas à gestão de riscos de secas, tá? Falta de sistemas de alerta precoce, o que leva a construir uma sociedade mais vulnerável às secas, uma vez que isso se associa, né, às questões históricas, políticas, social, econômica, cultural, que já tem, né, já caracterizam aquele grupo como mais vulnerável, nessas diferentes dimensões, associadas, né, algumas vezes até conflitos violentos, né, em alguns países da África isso é muito mais real, né, as questões de pobreza e a dependência também, superexploração, né, de recursos naturais. Então, isso tudo combinado leva uma gestão de crise
mas que certamente tem um potencial maior de configurar-se num desastre, justamente porque a gente tem tudo isso aqui, essas comunidades, a sociedade mais, num contexto muito mais vulnerável, por isso muito mais suscetível, muito mais impactado, o que acaba retroalimentando, né, toda a questão de pobreza e conflitos, etc. Uma coisa curiosa que eu já ouvi falar, por exemplo, um grupo lá do Ministério do Desenvolvimento Agrário relata, né, que antes da aplicação da política, né, do programa Garantia Safra, né, acho que eu já falei do Garantia Safra para vocês, né, antes dessa política, tinha muitos saques, né, problema de saque em mercado e tudo mais, por conta da extrema pobreza, por conta das secas, isso anos atrás, e que o programa teria, né, contribuído para reduzir também essa questão. Então, assim, ainda que pareça uma coisa muito distante do Brasil, essa questão do conflito violento, também existe conflitos, né, ainda existe, né, hoje por conta de água, mas segundo dados deles, né, existia também esse tipo de violência associada, né, com a falta de acesso a alimento. Agora, do outro lado, quando a gente tem sociedades mais resilientes, a gente tem também a exposição, porque a exposição não muda, né? Às vezes, quando a gente quer falar, né, de quais são as pessoas expostas à seca, na verdade, eu digo que é o globo todo, né? Todo o globo ali está exposto às secas, porque as secas podem acontecer em qualquer parte do globo. Então, isso é geral, né? Agora, falar de setores produtivos expostos daí é diferente, né? Quero a exposição da agricultura a secas, aí outro contexto. Mas quando a gente fala de pessoas expostas, né, todos estão, na verdade, né? Bom, então, quando a gente tem, né, sociedade exposta, mas a gente tem planos desenvolvidos, políticas públicas voltadas para redução de risco, quando nós temos sistemas de monitoramento, alerta precoce, a gente acaba tendo uma sociedade mais resiliente à seca, né, considerando também que já exista, né, aquela cultura da prevenção, da capacidade de resposta, de construir resiliência, etc., associado também, né, à vontade política de trabalhar com questões relacionadas à construção de resiliência, de fortalecimento de institucional mesmo, locais, para enfrentamento das secas, lembrando que a sociedade resiliente, ela não é construída só do nível federal, aliás, nem se consegue, né, precisa ter todos os níveis alinhados, né, e construindo políticas juntos, né, senão não funciona, não adianta só o nacional fazer e depois o local não ter qualquer política, qualquer plano de contingência, ou plano de preparação, ou plano de resposta para o desastre. Mas é isso, né, quando a gente tem esse conjunto, né, a gente tem, sim, sociedades mais resilientes, então a gente acaba tendo menos impactos, ou impactos evitados. Aqui o impacto, né, não é, por exemplo, a queda na produção agrícola só, né, é o impacto que essa perda da produção agrícola pode causar no sistema, né, sempre lembrando essa cadeia de valor, tá? Na seca a gente precisa pensar de forma um pouquinho mais ampla, tá? Aí, nesse contexto, né, a gente tem uma redução de impactos, lições aprendidas, que acaba retroalimentando toda a parte, né, de arranjos estruturais, políticos, né, culturais, para que a gente continue tornando a sociedade mais resiliente. E nesse contexto, ainda que no contexto de mudanças climáticas, lembra, acho que eu já falei isso para vocês, é possível que a gente continue, né, trabalhando com redução de risco, ainda que as ameaças sejam mais intensificadas, tá? Bom, e aqui eu falei para vocês, lá no início a gente tinha visto aqueles 3 pilares, mas acabam caindo em 4 agora, né, num documento mais novo. Esse documento, se não me engano, é de 2019, tá? Acho que vale a pena vocês também darem uma olhada, se quiserem se aprofundar mais no tema também. Mas aqui é um framework de redução de risco de secas, né? Então tem lá a política de governança, que é extremamente importante. Não adianta a gente ter boas instituições que prestam bons serviços técnicos, né? Que estão aqui relacionados nessa segunda caixinha aqui, né, de identificação de risco e alerta precoce, se a gente não tem uma boa política de governança, uma boa gestão, né, no âmbito mais de alto nível, né. Mas, uma vez que a gente tem compromisso político, responsabilidades bem definidas,
e tenhamos também, né, monitoramento da ameaça, avaliação da vulnerabilidade, sistema de avaliação de impacto e comunicação, né, porque também não adianta a gente fazer um bom trabalho e não saber comunicar isso para esse grupo aqui, né, principalmente com a de tomada de decisão. Às vezes existe uma lacuna muito grande, né, do que eles precisam, do que a gente fornece, né, às vezes o que a gente fornece não responde todas as perguntas que eles precisam de respostas para efetivamente construir ações práticas, né. Então, eu percebo às vezes que ainda existe ali uma lacuna entre essas duas caixinhas, mas que já tem avançado bastante. Aí tem aqui também a questão de recuperação e preparação, né, desculpa, educação e preparação, que tem muito a ver aqui com a cultura da percepção do risco, né, as comunidades, né, a sociedade como um todo, participando desse processo, torna muito mais simples, né, a construção de um sistema de redução de riscos, né. O Vitor fala muito aqui, né, do sistema de alerta precoce de desastres centrados em pessoas, né, porque no final das contas, né, as pessoas são os principais beneficiários, né, desse sistema todo. Então, eles precisam participar, eles precisam entender também, né. Então, para a construção, né, desses planos de gestão de risco, é importante que tenha participação de representantes dos diversos setores, inclusive ONGs, né, e associações ou outros tipos. Bom, e aqui a mitigação e preparação, né, então tudo isso converge, traz informações, conhecimentos, né, para que construa-se práticas de preparação e mitigação de riscos futuros, mas precisa, né, ter envolvimento das comunidades, ter vontade política, né, para que isso tudo funcione. Bom, então, resumindo aqui, né, políticas e governança para redução de risco de seca. Então, é um elemento essencial para a gestão de risco de seca e política de comprometimento, garantir que a redução de risco de seca seja uma prioridade nacional e local, com uma forte base institucional para a implementação. Eu tenho participado de algumas reuniões, né, de crise ou às vezes chamada pela Casa Civil, ou às vezes chamada pela MMA, ou às vezes chamada pela ANA, pela Agência Nacional de Águas, e o que eu percebo é que, embora tenha, né, nesses últimos anos, eu diria nesses últimos 5 anos, o governo tem se estruturado melhor, né, para responder aos desastres, né, ou mesmo se antecipar a impactos, essas ações elas ainda são muito desarticuladas, né, porque vejam, ora é a Casa Civil quem chama, ora é a MMA, ora é a ANA, mas a ANA fala, não, essa atribuição é nossa, mas a Casa Civil também precisa fazer algo. Então, assim, há problemas ainda nos arranjos institucionais de governança em relação a essa questão de gestão de risco de secas no Brasil, né, principalmente porque as ações, elas são estratificadas nos diferentes ministérios. A gente tem ações no MDA, tem no MMA, tem no MCTI, tem no MDR, mas que às vezes são ações paralelas, que não se convergem, né, e que essa responsabilidade de quem vai fazer isso também ainda há uma certa, né, cada um quer puxar para o seu, né, que no final das contas ainda não está bem definido isso, mas tem se tentado. Isso faz toda a diferença, né, para construir essa matriz de responsabilidade com as instituições. Esse ministério, essa instituição cuida disso, isso daquilo. Então, é importante que tenha, né, essa gestão, e que não, assim, tem se tentado nesses últimos anos, mas ainda a gente percebe que está patinando. Bom, o compromisso... Oi? Mas hoje, então, não existe, por exemplo, assim, um comitê que discute de forma integrada? Então, existem comitês. Por exemplo, a gente tem uma iniciativa da Casa Civil agora para a Amazônia e para o Pantanal. A Casa Civil junto com o MDR. Só que a ANA também faz isso da mesma maneira. Então, assim, eu acho que tem muito... como posso dizer? São muitas camadas que não estão interligadas. Exato. Todo mundo quer chamar para si essa responsabilidade, entendeu? E não tem um responsável definido. Entendi.
essas discussões, além da esfera federal, embora, né, seja desintegrada, também existe discussões nível estadual. Municipal, acredito que seja assim, entre aspas, um pouco mais simples, porque os players ali, né, o número de players ali, né, de envolvidos são menores, embora, quando a gente fala de desastres, não tem como a gente olhar só para o município. Uhum. Né, a gente olhar uma visão mais macro. Por exemplo, na sala de crise da ANA, quando a ANA chama, né, ela, por exemplo, tem a sala de crise do Pantanal, do Sul, tem a do Cantareirão, tem do Bacia do Paraná, eles fazem, dividem por bacias, né, as salas de crise, depende da região onde está mais crítica. Quando eles fazem essas salas de crise, eles chamam os agentes locais, eles chamam os responsáveis estaduais, quando tem, né, para participar. Já quando a gente vai para mais alto nível, geralmente é só federal, dificilmente tem ali participação estadual, às vezes tem, mas, por isso que eu estou dizendo, né, às vezes tem problema ali. Sim, sim. E as associações, assim, não sei se elas, como que é a participação delas, associações indo não para o lado da sociedade civil, sim, mas do lado, especialmente quando a gente fala vou falar de agricultura, mas poderia ser uma indústria, né, enfim, todos nós dependemos de água. Verdade. Né? As associações industriais, elas entram nessas discussões? Não entram. Não, infelizmente não entram. Tem só não tá legal ainda, sabe? Porque quando eu acho que entrar, que aí eu acho que impulsiona, porque aí começa a olhar o que, opa, isso está impactando, infelizmente é assim, né? Está impactando aqui a produtividade, a economia. E nem comitê de bacias. E algumas tem, mas outros não. Do mais alto nível não tem, deveria ter. Né? Porque assim, quando a gente fala de seca e vai para os impactos de recursos hídricos, é muito nível de bacia, né? E não ter representante de comitê de bacias locais é um problema também, né? Porque você monta toda uma estratégia ali que às vezes não conversa com o local, né? Aí funciona bem. Mas enfim, tem melhorado. Bom, então, essa questão de compromisso político é tudo, né, mas assim, a gente percebe que tem sim compromisso político do ponto de vista de tentar fazer essas articulações, para tentar responder antes, isso eu tenho percebido, tem, às vezes até de forma exagerada, mas tem. Isso que a gente está comentando, né, o Bruno, né, abordagem de baixo para cima, com descentralização e participação da comunidade, né, da gestão de risco de seca, é essencial. Quando isso que você falou, se você traz, né, por exemplo, você tem ali um potencial risco de uma probabilidade de um evento de seca muito intensa, muito extensiva, em determinada região, você tem que chamar, né, as associações e comunidades locais para participar dessa discussão, junto com as assistências técnicas, junto com os órgãos de monitoramento, né, para tentar traçar, né, planos que de fato resultem numa maior resiliência ao impacto depois, né. É difícil também, eu entendo que do ponto de vista de país, né, um país grande, então eu acho que é complexo, mas que é possível, né. Então, trazer... Porque, sim. Até quando a gente pega né, os sistemas de alertas, né, a questão da própria comunicação é algo muito específico de cada região, de cada cidade, né, a gente, nesse levantamento que a gente fez aí em grupo de cabaceiras, né, a gente viu que ainda é muito, né, assim, na verdade, não só cabaceiras, né, a gente vai mais pro interior do estado aqui de São Paulo, uso de carro de som, né, alguns mecanismos ali que vão funcionar muito mais, às vezes, até que a própria internet, porque a gente não pode esquecer, né, muitos territórios ainda, né, muitas comunidades não têm o acesso de qualidade à internet. Verdade. Né, e geralmente que vem de cima para baixo, né, quando, né, a gente olha o governo federal, enfim, fazendo esse tipo de escalonamento ali de algum plano de ação, vem algo muito, é óbvio, é difícil de ser feito, né, muito mais abrangente, vamos tentar pegar a maior porção que dá para fazer agora, mas geralmente quem vai estar mais vulnerável, né, a todos esses desastres são as pessoas que têm menos acesso à informação. E eu estava até lembrando aqui, né, a participação da comunidade, de associações, etc., mas de líderes religiosos também, né, a liderança religiosa hoje no país exerce assim, uma influência enorme nessa questão, né, eles são ouvidos, né,
Então, trazer também liderança religiosa é extremamente importante também. Por mais banal que pareça, né, mas é importante para de fato ter ações concretas locais, né? Sim. Nesse levantamento que a gente fez de Cabaceiras também, a gente trouxe isso. Os líderes religiosos, que legal. De difundir ali, né, os líderes comunitários, né, seja por meio também de escolas, postos de saúde. Também. Nossa, bacana, legal. Depois eu queria ver o trabalho de vocês. A pena que eu não pude participar, mas depois a Adriana, inclusive, sugeriu para vocês nos mandarem esse PDF, né, do trabalho de vocês também, tá bom? Tanto que teve um ponto até, acho que a gente achou bem interessante, foi até ler uma sugestão ali da própria Adriana, que é a questão, né, como a gente alcança o pessoal da zona rural. Né, que, obviamente, a dificuldade é outra. Que aí poderia ser o quê? Por meio dos próprios técnicos da Emater. Né, que mas já quando tem, né? Quando tem. Porque assim, por exemplo, Minas Gerais é muito forte. Aí vai para Bahia. Bahia nem tem. Bahia é da Secretaria de Agricultura, eles não têm uma Emater, sabe? Aí tem essas disparidades, sabe? Então, assim, eu percebo que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tem tentado trabalhar nessa coisa da universalização de acesso mesmo, da assistência técnica, que não existe ainda no país, né? Então, eles não chegam também em todo lugar, né? Isso é extremamente importante. Algo, né, eu acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, né, se hoje há um trabalho, enfim, algum projeto, alguma iniciativa Semadem com a Embrapa, né, pensando talvez em desenvolver ali alguma coisa que, né, especialmente para os pequenos, né, agricultores, né, alguma orientação quanto a seca, né, a seca é o grande desafio que a Adriana trouxe, né, que a gente tem debatido, é saber identificar quando ela vai acontecer, né, como que ela vai acontecer. Então, há esse desafio, mas ou seja, tem esse desafio e um maior ainda, né, mas como passar isso para as pessoas que vão ser impactadas, como elas se prepararem, né, como ter ali talvez uma alternativa, fazer, né? Uma alternativa de uma cultura mais resistente. Pois é, isso até tem, né? Em alguns lugares é bem estabelecido, por exemplo, esses bancos de sementes, né? Onde eles fazem distribuição de sementes mais resilientes, etc. Tem isso. Mas, assim, em alguns lugares é aquela informação básica, né? Será que eu devo fazer meu plantio agora, segurar um pouco, não fazer? Isso impacta um monte. Se a pessoa tomou uma decisão errada, assim, do ponto de vista depois do que aconteceu, ela tem mais ou menos impacto, né? Que a produção dela é menor ou maior. Então, essa informação, né? Tá certo que a gente não tem a melhor informação hoje ainda sobre isso, né? Mas talvez uma assistência, um auxílio, né? Para tentar usar essas informações de previsão que a gente tem no campo, para os pequenos, porque os grandes usam, até de forma muito melhor do que a gente imagina. Sim. Mas para os pequenos, né, seria algo interessante. Não sei se, talvez em alguns lugares aconteça, outros não. Essa coisa das diferenças mesmo. Bom, então, as políticas de redução de risco de seca devem estabelecer um conjunto claro, né, isso que a gente estava falando, né, de princípios, diretrizes operacionais, incluindo o desenvolvimento de um plano de preparação que estabeleça estratégia para alcançar objetivos, né? Às vezes o que eu vejo também, assim, dos planos nacionais que são construídos, esses últimos 2 anos foram uns 300 planos nacionais para tudo. O problema desses planos é que às vezes eles não são monitorados, eles não são executados, não são, então, assim, são planos para tirar foto, né? Geralmente não traduzem, né? Em resposta, né, da que a gente espera, numa melhor resiliência, redução de riscos, etc. Mas, enfim, as políticas e planos relacionados à seca devem enfatizar a redução de risco, né, nas três caixinhas ali, né, tanto na prevenção, como na mitigação, como na preparação, né, ao invés de focar apenas nas ações de mitigação que a gente vê que hoje né, então a gente sabe que quando a gente vai ver lá o orçamento do MDR, a maior parte dele é para resposta, né, não é para plano de preparação nem prevenção, ainda é assim, né, então gasta-se muito mais com resposta do que com planos de preparação ou planos de prevenção. Bom, o monitoramento e a avaliação de risco são os principais componentes das políticas de seca e plano de preparação, porque você precisa ter informação técnica ali também,
né, para nortear ali as suas ações. Os mecanismos institucionais, sejam eles políticos, legislativo, organizacional, devem ser desenvolvidos para garantir que a redução de risco de seca de fato ocorra, né? Investimentos a longo prazo em medidas de redução de risco, isso daqui é a parte mais complexa, mais difícil, né, que tem, eu acho que dentro desse contexto todo, que é fazer investimentos de longo prazo. A gente sabe que em contextos políticos isso dificilmente é feito, né. Bom, e aqui um exemplo, né, esse aqui do Vietnã, né, como que é a gestão, né, de secas, por exemplo, lá, como se distribui, né, as funções de cada um para cada parte do governo. Então, tem lá o governo central, tem, né, o guia nacional, no nível nacional, e depois você tem nas províncias, né, também com essa estratificação também, né, desses guias, e depois a gente vem ali ver a participação dos diferentes ministérios. O Ministério de Agricultura, Ministério de Irrigação, Departamento de Irrigação, Departamento de Agricultura e Desenvolvimento Rural, é um pouquinho parecido com o nosso, né? Aí tem cada um ali o seu papel dentro dessa responsabilidade de gestão de riscos, né? Aí o Ministério da Saúde, a saúde é pouco envolvida nas secas, viu? Isso que eu tenho achado bastante interessante. A gente vê tudo que é tipo de ministério nessas reuniões, geralmente tem o MDR, sempre tem, o MDA pouco participa, o MMA participa bastante, mas saúde não costuma participar, e é extremamente importante. Quando a gente tem problemas de falta, né, de acesso à água, geralmente a gente tem doenças ali relacionadas, né, aumento também de atendimentos de postos de saúde em razão de consumo de água de baixa qualidade, etc. Né? Então, por exemplo, a saúde não está inserida hoje nessas reuniões, sabe, de alto nível, de tomar decisão. Nunca vi o Ministério da Saúde participando. O social participa, mas saúde não. Você sabe se tem provavelmente deve ter, né? Não sei se você já leu algum estudo sobre. A gente vê muito isso, esses estudos de investimento para a saúde, especialmente assim, para saneamento básico, né? A cada $1 investido em saneamento, você está poupando 5 em saúde. Sabe se tem alguma coisa associada, especialmente às secas, né? Ou seja, o quanto que eu invisto, né? Porque a gente às vezes precifica, né? Monetiza muito, às vezes o investimento ali para um plano, para uma prevenção. Vai ficar muito caro, tá? Mas quanto que seria meu custo para minha inação, né? Sem eu fazer nada, então qual que seria esse meu custo para ter esse... Para a saúde especificamente não, mas tem um outro estudo que eu posso até procurar, não sei se foi feito pela Ana, que assim, acho que não foi a Ana, não. O quanto que você investindo em preparação, você economiza em termos de resposta, sabe? Um aspecto um pouco mais geral, isso tem feito. Eu vou tentar levantar qual era esse estudo que foi feito isso, que é bem interessante, traz esse valor monetário mesmo, sabe? Se você investir tanto em planos de prevenção, você tem essa redução de gastos com a resposta, entendeu? Legal. Isso tem, mas eu preciso levantar. Saúde, eu confesso que eu nunca vi. Falando em saúde, eu já passei para vocês o material da Fiocruz para secas. Eu não me recordo. Deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. Que é um manual que eles fizeram especificamente para ações na saúde quando a gente tem eventos de seca. Acho que era manual. Acho que eram esses aqui, ó. Eu vou mandar esse link para vocês procurem aí. É muito legal. Eles fizeram tanto para secas como para inundações graduais. Assim, quais são as ações nos postos de saúde, sabe, da rede pública de saúde, quando a gente tem um evento desse? É muito bacana. Eu recomendo vocês também, se vocês quiserem se aprofundar no tema, também dá uma olhadinha. Tá? Obrigado. É bem legal isso aí. Nossa, a seca, assim, você vê, né, ela vai abrindo em várias caixinhas, né, uma hora a gente vê, nossa, onde eu tô agora? Tem muitas áreas para se estudar. Por isso que eu falo, né, trabalhar com a seca de uma maneira geral não serve para nada. A gente tem que ir lá, indo caindo, descendo, né, para ser de fato algo que seja aplicado. Bom,
Aí aqui, né, então tem lá, a estrutura aqui é um pouco diferente do Brasil, né, mas tem lá o Ministério de Saúde com a sua atuação, aí o Ministério de Recursos Naturais e Ambiental, que me parece que é o ministério onde está toda a parte de monitoramento, né, de declaração, de avaliação de impactos. Aí você tem o Ministério do Trabalho com algumas ações, o Ministério de Transporte, aqui no nosso, aqui não foi transporte? Não me lembro, que ministério que foi que participava dessas reuniões da Amazônia, principalmente por conta de questões de navegabilidade, não lembro se transportes, mas tinha também uns atores ali relacionados a ações específicas, né, ações de dragagem, de rios, aquela coisa toda, voltadas a transporte, isso me lembro. Finanças, né, aqui não tem, engraçado, não tem a participação. Aí organizações sociais também não participam dessas reuniões grandes, que é o que a gente estava conversando, né, Bruno? Que são importantes também, né, a participação de ONGs, né, ONGs locais, extremamente importante. É claro que se uma reunião nacional é difícil, né, mas poderia ter essas reuniões, cada estado, depois dessa reunião de nível federal, fazer a reunião com seus locais é um pouco mais possível, né. E os institutos de pesquisa e cientistas também, com também a sua contribuição com a parte de pesquisa. Muito bem, então, o que eu queria que vocês fizessem agora? Eu vou passar essa planilhinha aqui no Excel para vocês ali no grupo, mas eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, algumas sugestões aqui, dentro desse contexto todo que a gente falou, né? Eu queria que vocês tentassem colocar algumas instituições aqui, universidades, ONGs, associações, instituições federais, de qualquer área, né? E tentassem colocar quais seriam as atribuições dessas instituições, né? Então, aqui, no primeiro, a gente tem a parte do conhecimento do risco. Na parte do conhecimento do risco, é uma parte mais de estudos, né? Vamos compreender como que é a seca, a dinâmica da seca nessa região, quais são as vulnerabilidades, né? Quem que pode contribuir com essa questão da caracterização e conhecimento desses elementos do risco. Aí depois aqui a gente tem a caixinha do monitoramento e alertas, né? Quais são as instituições, sejam elas federais, federais, estaduais ou municipais, que podem trabalhar nessa caixinha de forma integrada com todos, né? Educação e comunicação. Quais são as ações relacionadas à educação nesse contexto? Quais são as ações relacionadas à comunicação disso tudo para a tomada de decisão? Quais são as instituições que podem ser responsáveis por isso? E capacidade e resposta, né? Quais são as instituições que podem trabalhar com a melhoria das capacidades de respostas, capacidade e resposta, né? Numa maior resiliência, isso um pouco mais de longo prazo. Então, vou mandar isso daqui para vocês, e eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e traçarem algumas instituições, tá? Não precisa ser de todas as áreas, mas que pensassem em algumas para a gente fazer essa discussão, para ver agora, para eu entender de vocês, se vocês captaram essa ideia, né, da matriz de responsabilidades, como a gente faz esse negócio funcionar, que de fato a gente consiga reduzir os impactos, tá? Deixa eu mandar no grupo lá, pera lá. Pronto, mandei lá para vocês, vamos fazer o seguinte. Sei lá, até umas 10h30, uma meia hora, para vocês pensarem nisso, em algumas instituições ali. Pode ser? Aí eu mandei no WhatsApp, aí vocês pensam lá, boa universidade, o que eles podem contribuir, em quais áreas dessa, né? E até um desafio para vocês, né? Quem que vai nortear tudo? Quem que vai conduzir tudo? O que vocês acham, né, que deveria ser para funcionar bem? Eu queria ter uma ideia, assim, do que vocês têm, né, pensam sobre. Pode ser? Pode ser. Tá, então... Desastre geral é só relacionado, no caso, a seca, professor? Isso, só secas, A gestão de risco de secas. Pensa assim, no país. No país, tá? Mas não precisa só colocar instituições nacionais, não, que a gente, conforme a gente está conversando aqui, as locais são muito importantes também, né? Bom, então vamos fazer o seguinte, quando for 10h35 a gente volta.
para discutir isso, pode ser? É só uma dúvida aqui, Ana. Aqui pela matriz, né, eu tenho, por exemplo, a coluna A, instituição. Uhum. Aí aqui a gente vai trazendo aqui as instituições, mas não ficou muito claro as próximas colunas. Próximas colunas é para trazer como que essa instituição... Não, só vai marcar o xizinho. Onde, por exemplo, você coloca a Unifesp, vamos supor. A Unifesp pode atuar nisso. Marca o xizinho, tá. É simples, Tá bom? Combinado. Beleza, então. Vou fechar aqui, daí a gente volta 10h35, então, tá? Beleza. Ok. Não vou fechar o Meet, vou fechar só a câmera ali. Tá bom? Bom, podemos começar aí com qualquer instituição. Com o CEMADEM, né? Também. Pode ser MADEM. Que é monitoramento e alertas. Deixa eu só fazer aí. Podia começar Bom, de baixo para cima também, né? Vendo mais local. Muita coisa tem no Nordeste, no Norte lá. Então, tem aquela articulação do semiárido brasileiro, né? Que chama ASA. Seria tipo associações? Ou coloca especificamente essa... Esse ASA, ele reúne tudo. Eu estava conversando com um amigo que trabalha em projetos de seca lá, e falou que essa articulação ela é muito bom no Nordeste. Ela reúne instituições, ONGs, comunidades, reúne tudo, né? E ela tem feito uns trabalhos bem bacanas. Chama ASA, Articulação do Semiárido Brasileiro. Eu não lembro se é junto. Acho que não, né? Não, separado. Separado, né? Tem traço? Enfim. Tem a sigla também, sabe, né? Acho que é tudo junto mesmo. Melhor dar uma olhada. É tudo junto mesmo. Vamos deixar assim. Eu não lembro se já que essa nova regra mudou ou não. Não, é tudo junto, pode ficar tranquilo. Que é a articulação do semiárido, é capacidade de resposta, né? O CEMADEM é monitoramento. Aí tem o CEMADEM Educação, que ele é uma asa do... Ele é uma aba do CEMADEM, são 2 programas diferentes. Tá. Então não deixaria tudo como CEMADEM. Não, tem o CEMADEM, que é mais monitoramento, e o CEMADEM Educação, que é mais os projetos de educação mesmo. E capacidade de resposta também, o CEMADEM Educação cabe muito bem também. Pode ajudar, né? Contribuir. Aqui o ASA seria... Ele seria mais educação e capacidade de resposta. E essa parte de conhecimento de risco? Então, o CEMADEM trabalha com ameaças, né? Não muita vulnerabilidade, mas também, de certa forma, né? Também. A ASA é mais as vulnerabilidades e o CEMADEM Educação acho que é vulnerabilidades. Ok. Bom, podemos... A gente tá falando de semiárido, né? Eu tive a oportunidade de viver mesmo a questão da seca lá na Amazônia Sul Natural de Manaus. Eu trabalhava lá na época, a questão do gasoduto. O que eu via é a associação, né? Associações locais, ela tem um espaço muito grande nessa questão. Sim, associação de bairro, né? Associações locais. Um outro fato interessante que ocorreu é que teve que envolver
as Forças Armadas, porque não chegava barco, então tinha que. O pessoal da Força Aérea teve que ir de helicóptero, né, juntamente com o pessoal da Marinha, fizeram lá uma ação para poder ter uma ação de resposta, né? Porque não tinha como outra forma, né? É interessante a gente colocar isso aí também. Bom, aqui então as Forças Armadas seriam capacidade de resposta. Eu acho que eles monitoram muito. Eu não conheço se eles monitoram. Conhecimento do risco, acho que não é papel deles. Talvez eles monitoram. Eu acho que eu deixaria capacidade de resposta, né? Só capacidade de resposta? Eu acredito que sim. Eu enviei algumas sugestões aqui também no chat. Defesa Civil Municipal, a Agência Nacional das Águas, universidades. Líderes religiosos, líderes comunitários, escolas. Você falou religiosos e? Líderes comunitários e religiosos. Assistência Social Municipal, ONGs. É que ONGs é bem amplo, né? Mas... escola também. Universidade também, né? Acho que não é um problema. Pelo menos a gente sabe o papel da instituição, né? Não especificamente. A gente falou de ONG e vocês tinham falado de mais algum outro. A Ana se colocou. Universidade. Eu acho que vale as secretarias no meio ambiente, secretarias da saúde. Pode ser municipais? Os ministérios, porque cada secretaria vai ter uma atribuição, né? Pode ter, né? Vixe, mas aí é muita. É muita, Vamos pôr no geral também. Pode pôr ministérios federais, só para... Os órgãos estaduais também. Eu não sei direito qual seriam. A gente pode colocar Embrapa. Peraí. Vamos para secretarias estaduais, que aí fica igual ao municipal. Você falou Embrapa, né? Embrapa, Emater. A gente falou das agências. Poderia colocar... Bom, é que também aí começa... Ali em Forças Armadas, a gente podia adicionar também o próprio Bombeiros. Né? Pode colocar Bombeiros, eu acho que... Eles são... A associação que represente as empresas podem ser impactadas. Assim. Poderia ser... As associações empresariais, né? Industriais, né? Elas acabam sendo bem importantes. Né? Comerciais. Tem os sindicatos também, sindicatos patronais. Foram 19. Vamos atribuir as funções, né? Associações de bairros. Educação, pode ser também, né? Atuar no monitoramento, se tiver um preparo. Capacidade de resposta. Será que aqui monitoramento? Monitoramento ficou também... Talvez seriam os líderes, talvez. Né? Não de monitoramento, né? Mas de alerta, né? Não, o ideal seria, né? Só não é feito. Bom, a gente pode colocar... Bom, enfim, podemos não pôr, se vocês acharem.
tudo bem, todo mundo pode colocar. Eu acho que eles ficam mais na vulnerabilidade, né? O conhecimento deles é mais de vulnerabilidade do que de ameaça em si, né? Eles não têm capacidade no sentido de informação. Não teria informações de, sei lá, ameaça. Eu acho que a comunidade, ela conhece bem o território, assim. Pelas pesquisas que eu ando... É que realmente os trabalhos não são muito integrados, né? Eu não sei se talvez aí o objetivo seja, por exemplo, a instituição, qual que seria a atribuição dela na geração do conhecimento do risco. Né? A população, ela acaba tendo ali, né, algum conhecimento, mas eu não sei se ela está gerando conhecimento, que, né, de acordo aí com as divisões, parece naquele sistema de alerta, né? O que cada um, né, teria ali para contribuir. A população, obviamente, se coordenada, acredito que muito, mas não sei se a gente está falando ali de associações coordenadas, né? Mas eu acho que vale, talvez, manter, sim. A gente está falando de associação, né? Bom, continuamos, então. Forças Armadas, acho que ameaças, né, também. Consegue contribuir com ameaças. No caso de alertas, monitoramento, acho que sim, mas educação não. Eu também acho que educação não. Acho que não... Eles podem até fazer, mas não é um papel... Bom, a defesa civil aí eu acho que... Talvez... Ameaça, né? Até mesmo... Até os dois, né? É interessante ela ter essa questão de monitoramento e alerta, que faz parte dela, né? A de educação, talvez não um papel principal, mas contribuiria. A capacidade de resposta, acho que sim. Mas acho que sim. Educação eu tiraria também. Deixa assim? Acho que sim. O que vocês acham? Na verdade, ele surgiu, acho que foi no 25, acho que 2 anos atrás, Comitê Interministerial de Mudanças Climáticas, né, que ali eles envolvem, não todos os ministérios, mas sim os ministérios identificados que têm, né, enfim, algum envolvimento direto. Eu acho que a gente também, né, pode oportunamente olhar isso, ver como que eles, né, quais foram esses ministérios, para a gente talvez replicar, obviamente adaptar, né? Que a gente está falando de desastre, mas eu acho que tem muita sinergia. E isso também replicando para a esfera estadual e municipal. E é importante, né? Secretarias municipais. Secretarias é só para, né, cidades, se eu não me engano, acima de 100 mil habitantes. Porque eles... Né, e é uma questão que envolve outras atribuições. Secretarias menores, se eu não me engano, são departamentos. Que aí a estrutura é muito menor, enfim, né, os recursos são diferentes. Bom, gente, uma coisa que eu lembrei, Comitê de Bacias Hidrográficas. Pô. Sim. Bom, aí aqui seria ameaça, conhecimento, né? Vulnerabilidades também? Também. Monitoramento? Também. Aqui, educação? Pode pôr tudo, né? E aí, pessoal? Acho que não. Resolveram o problema do Brasil? O que eu tava falando para eles, Ana, como a gente fez esse mapeamento, a gente fez entre a gente, óbvio que é um exercício. Mas se a gente pudesse entrar em contato pelo menos com alguém dessas instituições, então seriam aí acho que 20 pessoas, mais ou menos, um de cada instituição, aí seria com os especialistas, teoricamente, né, com pessoas especialistas. A gente poderia verificar um nível de agrupamento desses especialistas e eventualmente tirar características. Então, a gente deixou destacado o azulzinho, né, que seriam os líderes desse sistema de monitoramento e risco,
porque é o governo, mas será que esses 3 vão ficar juntos? Ou será que tem mais alguma instituição que vai fazer parte desse grupo? A gente poderia, enfim, diante das diversas visões, tentar agrupar, e aí dá para agrupar com essa tabelinha, com essa matriz que a gente fez, a gente transforma ela num código binário de 1 e 0 e conseguiria agrupar, enfim, aplica qualquer técnica de agrupamento. E aí a gente, tipo, escolas e universidades, parece que elas ficam juntas num grupo aqui. Qual que é a característica delas? Parece que é mais de educação e resposta, então um papel, tipo, mais, eu não vou falar secundário, mas um papel específico, e assim tá, enfim. Um dia, quem sabe, a gente faz esse esforço aí de entrar em contato com cada entidade. Pô, super legal, hein? Bacana. Você continua a disciplina no ano que vem, Marcelo. Vamos ver se até lá tiver alguma publicação, a gente entra na aula e apresenta o que fez, o que surgiu da disciplina. Nossa, mas não, se vocês conseguirem, né, se tiver interesse, né, disponibilidade para fazer isso, seria fantástico. Mas não dá nem para exigir isso de vocês, mas é fantástico. Poderia, acho que é uma possibilidade. Legal, fiquem à vontade. Depois eu vou mostrar para vocês o que foi feito agora para a Amazônia Pantanal. Eles tentaram fazer um negócio desse tipo, vou mostrar para vocês. Mas, enfim, vamos discutir aqui o de vocês, depois eu mostro o que é na vida real. Beleza. Vocês querem falar aí? Alguém quer se prontifica ou não? Como é que vocês querem fazer? Vocês gostaram desse exercício? Legal sim, professora. Vocês verem a complexidade da coisa, né? Não é simples. Agora, eu acho que é um negócio escalonado também, né? De acordo com a abrangência, né? Exato. Geralmente é tudo tempestivo, né? Então dificilmente sai bem pensado, né? Mas quem é? Vamos lá, quem que vai conduzir aí? E aí, pessoal? Alguém se prontifica ou... Eles querem que você faça, né? Entendi. Já tá animado aí, Marcelo? Tá ok. Beleza. Tranquilo. Qualquer coisa vocês vão, então, me interrompendo, porque é muita informação, eu não lembro de todas, tá? Bom, o CEMADEM acho que foi a instituição que veio à mente, obviamente, e ele tem capacidade para conhecer o risco da ameaça, da vulnerabilidade e de fazer um constante monitoramento dos alertas de possíveis secas. Então, acho que essa parte do CEMADEM poderia ter essas 3 atribuições. A gente colocou o CEMADEM Educação. E aí, pois é junto, né? a gente acabou separando, mas assim, talvez... Aí só colocaria o xizinho lá na educação, né, no CEMADEM. Aqui também, né? Tem o INPE-CETEPEC também. Isso, A gente brinca aqui, né, que o CEMADEM Educação tá virando o LIT do INPE. Vocês sabem como que é o LIT no INPE, né? É o primo rico. É outro universo à parte. Tá crescendo. Sim. Bom, a ASA, que se não me engano foi a Marina que disse, né, Marina? Acho que foi, né? Que é uma articulação do semiárido. Como é tipo um grupo, a gente acredita que ela tenha conhecimento de vulnerabilidades locais e que poderia fazer o seu papel também de educação e comunicação da comunidade. E, obviamente, de fato, numa seca, conseguir coordenar aí uma capacidade de resposta, enfim. Você sabe que naquele projeto de 1 milhão de cisternas, ele foi descentralizado para o ASA, né? O ASA é quem fez a condução toda a logística do programa, o contato. Então, eles têm um papel importantíssimo dentro principalmente no semiárido, dessa parte de resiliência, sabe? Tecnologias sociais. Nossa, eles são
super articulados. Localmente, vocês fizeram um excelente mapeamento. Legal. Ó, associações locais ou de bairro, a gente colocou que eles têm papel integral, né, em tudo, seja porque conhece as características locais, então sabe até que ponto vamos colocar um período de estiagem vai afetar e no período de seca vai afetar. Então conhece a ameaça, entende a vulnerabilidade local e até certo ponto consegue monitorar, enfim, comunicar às pessoas, ter capacidade de resposta. As Forças Armadas, a gente achou que eles têm mais um papel no conhecimento de ameaça, não necessariamente da vulnerabilidade local, acho que não é papel deles. Podem fazer monitoramento e alerta, e tem, obviamente, um papel na capacidade de resposta, né? Isso aí que tem o papel do Exército na Operação Carro-Pipa. Exato, eles são os atuais executores da operação. Bom, vou só puxar rapidinho aqui para não atrasar. Eu conversei com um coronel aqui do ITA, que ele é coronel da pós-graduação de militares. E aí eu falei para ele, cara, eu vejo que tem potencial para a gente fazer estudos, então se tiver algum militar que trabalha nessa área e queira fazer pesquisa, enfim, estou disponível para... Pode falar. Então, eu ia até te comentar, eu trabalhei com um aluno, esqueci o nome dele, aí da Unifesp, aliás, da Unifesp, né, que trabalhou com roteirização da Operação Carro-Pipa, sabe? Eles fizeram... E tinha aluno do ITA também, viu? Era um aluno do ITA, e era um grupo formado, né, da pós-graduação deles de... Como que é? De pesquisa operacional? Exato, exatamente. E eu levei esse desafio para eles. Aí nós conversamos com o pessoal lá do MDR, eles passaram os dados para eles, e eles fizeram todo um trabalho de roteirização de forma a levar a economia e otimização da operação, né, e reduz cifras. Só que isso não é praticável, né, porque tem todas aquelas questões que o pipeiro não aceita valor baixo e bababá. Então, assim, consegue-se fazer boas roteirizações de economia, só que é muito difícil aplicar isso. Mas só para você ter uma ideia, que tem uns alunos, um deles está trabalhando nisso no mestrado. Depois eu te passo o nome dele. Deve defender agora nos próximos meses, eu acho. Ah, bacana. Essa Operação Carro-Pipa, eu acho que tem muita oportunidade, assim, é um banco de dados bem grande. E como você está aí no meio deles, porque assim, o difícil é vender essa ideia para os executores, né? Porque talvez, né, você possa ajudar nisso. Eu ia acabar de falar dessa historinha. Eu conversei com ele e falou assim, então, Marcelo, é que as demandas vêm lá de cima, então a gente tem que atender. Aí se aparecer, aí quem sabe, a gente lembra do seu nome. Lembra do seu nome, boa. Como possível orientador, mas eu tenho outras necessidades nesse momento, você quer dar uma olhada? Aí, ok, entendi, agradeço, enfim. Mas a questão das Forças Armadas, eu acho que tem esse papel de resposta. A Defesa Civil, acho que integral, acho que, né, tem conhecimento de ameaça, vulnerabilidade. Tem nacional, estadual e municipal, né, nas 3 esferas. Sim, vamos até colocar aqui todos os níveis. Isso. A Agência Nacional das Águas, a gente entende que ela tem um papel na ameaça, no monitoramento e alerta. As universidades, por ter aí ensino, pesquisa e... Resposta, deixa eu só voltar ali, Marcelo, na resposta também, viu, porque eles atuam mais diretamente com a regulação, né, aquela coisa toda, com base nas condições, então eles também atuam na resposta. Tá. As universidades, com o seu papel de pesquisa, ensino e extensão, a gente acredita que pode atuar em tudo. As escolas, aí já pensando no nível mais municipal, conhecem as vulnerabilidades e podem ter aí o seu papel mais expressivo na educação e comunicação e capacidade de resposta, dependendo aí o grau, né, a severidade do evento. Os líderes locais, aí religiosos e comunitários, conhecem as vulnerabilidades e também podem participar da educação e da capacidade de resposta.
As ONGs a gente deixou só para esses dois, mais específico, né, de educação e resposta também. A gente não atribuiu conhecimento, apesar que talvez vulnerabilidade possa ser uma possibilidade. Eu acho que sim. Aí as secretarias municipais, estaduais, os ministérios federais, a gente colocou tudo. E aí é por isso que a gente até imaginou eles como os líderes, né, de uma ação coordenada. A gente colocou a Embrapa, que também pode ser aí atuar em todos as 3 etapas, né, de monitoramento, educação e capacidade de resposta, e até certo ponto a Embrapa pode também ter conhecimento das ameaças e vulnerabilidades. A Emater, a gente colocou também essa questão de conhecimento de risco e vulnerabilidade, mas focado aí na educação e, eventualmente, numa capacidade para resposta. A gente colocou bombeiros, que a gente atribuiu conhecimento de vulnerabilidades e também aí, de educação, comunicação, capacidade de resposta. Perfeito. As associações empresariais e comerciais, aí eles conhecem a vulnerabilidade ali das empresas, do comércio, o quanto que isso pode ser afetado, e também na sua atuação aí como na comunicação e resposta. Os sindicatos patronais, da mesma forma, então ficou parecido, né, de vulnerabilidades, educação e capacidade, e os comitês de bacias hidrográficas, a gente colocou tudo. Então, eles podem ajudar tanto no monitoramento, no alerta, eventualmente comunicando, educando, enfim, a região, né? E, fornecendo alguma capacidade de resposta ali para o pessoal. E foi só. E, assim, aí vocês colocaram vários em vários, né? Como que vai articular isso agora? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então. Acho que encabeçando seria as secretarias, seria um papel, acho que do governo, que até onde a gente olha aqui a lista que a gente colocou, quem tem recurso financeiro seriam os ministérios, secretarias estaduais e municipais. Então, essa questão do dinheiro, enfim, talvez poderia trazer esse pessoal aí que está destacado em azul como encabeçar. E aí, o restante seria talvez um efeito mais cascata. Talvez, né, quando a gente pensa em esfera federal, né, ter essas discussões com esses players, né, digamos, nível federal, para desenhar ali um plano, né, como se fosse um checklist do que todos precisam atender. Isso seja desdobrado para o Estado, né, onde o Estado ele adapte a realidade dele, e onde os municípios... porque é difícil mesmo, Luana. Porque quem está na ponta é o município, mas demanda de esforços do Estado, da Federação. E até quando a gente fala a questão dos próprios dados, né? A gente acaba dependendo de dados que não são nem do Brasil, né? Hoje é open, né? Hoje é aberto, mas se amanhã, né, dado esse contexto geopolítico doido aí, muda, pronto. Né? Então, acho que há investimento em várias esferas, né? Desenvolvimento de tecnologia. Só um minuto, pessoal. Vou pegar aqui para vocês verem, só procurando o que foi feito agora para a Amazônia e para o... Sabe o que eu fico pensando quando você falou em articular, enquanto você abre aí, Ana? Eu fico pensando assim, tipo, quem estaria numa reunião? Por exemplo, eu pensaria, tipo, um representante aí nacional dos municípios, acho que tem a Confederação Nacional dos Municípios, alguma coisa assim.
poderia ter alguém dos ministérios e os secretários. Aí essa é uma reunião. A partir disso, vai desdobrando em outras reuniões. Então, quem é de nível municipal conversaria com escolas, por exemplo, associações de bairro. Isso seria papel das secretarias. Se eventualmente precisar, por exemplo, a Agência Nacional das Águas ou a Defesa Civil, eventualmente, ficaria a cargo dos ministérios uma segunda reunião. Ficaria tipo uma cascata de... Não sei, é tipo eu penso que isso que vocês mapearam ali, das secretarias federais, estaduais, municipais, poderia ter reuniões em cascatas, né? Primeiro no nível nacional, que depois se subdivide nos seus estados, que depois se subdivide nos seus municípios, né? Com as suas respectivas secretarias. Era algo que funcionaria, talvez, né? Um plano construído dessa maneira, né? Onde que as ações iam caindo, né? Assim, né? Mudando o nível. Então, bacana. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, excelente exercício, assim, acho que o gargalo é como costurar isso de forma que seja uma coisa operacional, efetiva, né, com as suas, cada um com a sua respectiva a responsabilidade, né, e tal. Deixa eu compartilhar aqui para lá. Eu não sei se isso é público ainda, tá, gente? Estou compartilhando com vocês para um exercício da aula mesmo, tá? Está sendo construída agora, deixa eu ver se é aqui. Vocês estão vendo aí? Nunca criou-se nessa matriz de responsabilidades. E é extremamente importante porque tem muitas instituições, e às vezes instituições que fazem a mesma coisa. Né? Como que você vai lidar com os egos institucionais nesse momento, né? E fazer que, de fato, todos se sintam parte desse sistema, né? Então, é uma tarefa bastante difícil, e assim, é a primeira vez que eu vejo essa construção de matriz de responsabilidade. Primeira vez, eu trabalho com seca aqui no Estado do Maranhão desde 2013. É a primeira vez que eu vejo, já passamos por várias secas, né, e é a primeira vez, e é muito legal, porque assim, começar a entender, muito embora, né, Bruno, como a gente colocou, não tem o papel dos locais ali muito bem definidos, né, porque assim, eles podem trabalhar com territórios indígenas, etc, mas quem aplica isso são os municípios, está na área de atuação dos municípios, né, e eles não estão inseridos, talvez faltou, eu não me lembro se eu vi ali CNI, por exemplo, né, as comissões de municípios, CNM, na verdade, CNM, qual era a outra, CNI? CNI é da indústria, né? Da indústria, desculpa, CNM, Confederação Nacional dos Municípios, Cadê-los, né, eles são muito atuantes também, não me lembro de ter visto. Mas, assim, é um grande progresso, né, não sei se vocês conheciam isso, assim, e está sendo lançado, assim, eu tô bem contente de que as coisas estejam andando, porque a gente já viu muitas ações muito desarticuladas e que comprometem, né, a eficiência das ações e do gasto público mesmo, né. Então, olha, depois eu conto para vocês se funcionou. Se as instituições se mataram, principalmente ali na parte do monitoramento, né, se funcionou, se não funcionou, depois eu conto, mas que era difícil chegar no consenso ali, Mas, enfim, né, acho que o país é grande, tem muitas instituições, né, muitas esferas de governo, mais de 5 mil municípios, então realmente é desafiador fazer essa articulação. Mas é legal, né, legal que a gente está caminhando para uma coisa, né, mais, né, eficiente, eu diria assim, né. Nesse plano, ele fala sobre também questão de investimento, destinação de recursos? Pois é, eu acho que talvez em alguma das caixas ali, né, quando envolve recursos, sim. Porque eu falo até porque a gente tem, né, no Brasil, tanto que o Brasil, né, é reconhecido internacionalmente por ter a legislação ambiental até muito bem escrita, ótima, né? Mas, né, a legislação é uma coisa, a aplicabilidade é outra. E a gente teve, né, em 2010, lá com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o marco legal que visava ali, né, eliminar, né, a destinação para lixões. E foi muito bem elaborado, bem bacana, só que, né, esqueceram que os municípios precisam de recursos para isso. Né? E, enfim, aí às vezes, né, há uns planos, a intenção é bacana, mas, a gente precisa também munir, né, as defesas civis, os municípios de recursos para que faça acontecer. Né? Que aí entra outra discussão. E aí, então, eu ia falar isso. A questão seguinte seria, o recurso é escasso, então você não tem para todo mundo. Aí você tem que dividir, e aí você vai dividir de como que você vai dividir?
qual cidade ou estado é mais vulnerável a ponto de ter que receber mais recursos? Aí você começa a ter qual critério usar. Teve uma tentativa que acho que não avançou muito ainda. Isso foi da Casa Civil no final do ano passado, por conta da seca na Amazônia, né, que acho que criou grandes repercussões, né, de tentar, eu não sei se comentei isso com vocês, mas de tentar fazer um ranqueamento, assim como fizeram para enxurradas, inundações, movimentos de massa, ranquear também aqueles municípios mais prioritários para ações de seca no contexto nacional. Mas daí coletaram o dado de um, de outro, do outro, e acho que não chegaram à conclusão, porque o negócio é bem complexo, né? Tanto que a gente teve eu estou fazendo a disciplina de introdução, né, à ciência de desastres, e a gente teve, eu até resgatei aqui, uma aula ali com a Mariane Assis, e ela trouxe ali o trabalho também que é feito mais focado em deslizamentos, né? Mas era um trabalho ali realizado não sei se é somente pelo CEMADEM, ou tem outro organismo, não me recordo, que era gerado ali boletins, avaliações, né, desses índices de forma periódica, mas não é para todos os municípios. Não, é do IBGE, né? É do INOB, né? Foi priorizado alguns municípios, porque aí entra naquela outra discussão. Não, mas e aí? E o meu município? Né? Nossa, sim, e você sabe que vira e mexe, a gente recebe e-mail aqui, aí eu preciso de um pluviômetro, quero ser monitorado. Mas não é assim que funciona, né? Geralmente, o CEMADEM só monitora quando é de cima para baixo, né? Por meio dessas listagens, priorização de município, porque assim, tem que fazer o investimento no município, principalmente na parte de instrumentalização, né, de colocar pluviômetros, mapeamento de áreas de risco, aquela coisa toda. Então não é trivial, né, parece que sim, mas não é trivial. O CEMADEM, ele faz parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Ciência e Tecnologia, Aí, às vezes, sabe, é essa questão, porque daí você tem o INPE e o CEMADEM são MCTI. Aí tem a ANA, que é MDR. Aí tem o IMET, que é Ministério da Agricultura, o mapa. Então, assim, cada ministério tem também a sua vaidade, né? Não, o nosso ministério que está fazendo. Então, isso atrapalha esse fluxograma aí também, né? Não só os egos institucionais, mas ministeriais também. Cada ministro quer mostrar trabalho, né? Não, o ministério está fazendo, né? E fora que por ser um plano, né, robusto e complexo, é até complicado, né? A gente ter gestões de 4 anos que... Exatamente. Geralmente muda a rota, né? E que é defasada dos municípios, que também atrapalha muito. Verdade. Né? Por exemplo, a gente está fazendo a expansão da nossa rede observacional. Nós começamos o ano passado. E o que aconteceu? Do ano passado para esse ano, mudaram os prefeitos. E as tratativas eram com os prefeitos, com as defesas civis dos municípios. Aí muda todo mundo. Aí conversamos lá, agora tem que reconversar de novo para mandar ponto, para não sei o quê, bababá. Assim, é difícil. A gestão de risco no país é difícil. Bom, gente, tem só aqui mais alguns últimos slides para a gente acabar por hoje. Deixa eu só voltar aqui para a gente encerrar esse tema. Vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Sim. Aí é só aqui alguns dados, né? Essa força-tarefa que foi feita agora, ela foi feita mais ou menos também ali para o semiárido em 2012, 13, né? E funcionou mais ou menos, né? Mas não tinham todas esses eixos como tem agora. Agora me parece um pouquinho mais amplo, né? Então, nessa época, o Nobre, né, Carlos Nobre, fazia parte de uma secretaria da MCTI, então atuou muito de perto nisso também. Então, por conta daquela grande seca lá, foi criada nessa força-tarefa interministerial, que tinha esses pilares, né, que era a parte do monitoramento, alerta, a parte de ações de mitigação, de prevenção, não, mas assim, a ideia era construir uma força-tarefa interministerial. Então, tinha lá, né, quem chefiava na época, para vocês verem como que são as coisas, né, não era o Senad, era a Casa Civil da Presidência da República, né, criou lá, então ela coordenava todas as ações. Então, tinha o MCTI, que cuidava da parte de monitoramento e previsão, aí tinha a ANA, que era do MMA, agora ele é MDR, trabalhava com a parte de monitoramento de reservatórios. Essa daqui era a nossa, esse raio-x aqui, era como éramos lá em 2012,
Então, hoje as coisas estão bem diferentes, todo mundo está fazendo tudo, né? Mas lá atrás era assim. Aí tinha aqui, né, a Defesa Civil, né, tinha o Codevasf, o Petenox, que trabalhavam muito com essa parte de perfuração de poços, da Operação Carro-Pipa, algumas ações específicas. Aí entrava o mapa, né, na parte principalmente daqueles bancos de sementes ou distribuição de alimentos ou, né, principalmente para animais. Aí tinha o Serviço Geológico na época, que também atuava na parte de perfuração de poços. Aí já tinha, né, as Forças Armadas do Exército ali na Operação Carro-Pipa, tinha o MDA com algumas ações específicas ali, principalmente voltadas à agricultura familiar, né, e também o Programa de Cisterna, e o Ministério do Desenvolvimento Social também já atuava. O MDS, assim, o MDS sempre atuou muito forte nessa questão das capacidades, né, principalmente no semiárido. Então, era assim que funcionava lá naquela época, e vocês vejam que agora está muito mais amplo, né, aqui não incluía saúde, por exemplo, né, e nem muito menos, né, como era semiárido, também o contexto era semiárido, cadê o negócio? Como era semiárido também, nossa, gente, o que eu fiz aqui? Como era semiárido, o foco também era um pouco diferente, né. Peraí. Eita, nós aqui, pronto. Bom, aí teve aquela grande seca, que foi bem extensiva, de 12 a 17 praticamente. Aqui a gente fez esse material em 2014, então não foi para frente, né? A gente não imaginava que ia durar mais, acabou durando mais. Aliás, 15 e 16 foi até pior, né? Porque a seca, na verdade, começou em 2012, mas ela intensificou 15 e 16, porque de 15 e 16 a gente teve uma grande El Niño, né, que potencializou a seca. Então foi uma seca muito prolongada, mais prolongada talvez da história na região. Aí teve, né, todo o monitoramento da parte de reservatórios, e aqui algumas das ações, né, que foram aplicadas, né, na época criou-se esse auxílio bolsa estiagem, que era para pagar principalmente a pequenos agricultores que não recebiam garantia à safra. Então era uma maneira de cobrir pequenos agricultores que tiveram perdas de produção agrícola. Aí tinha, né, essa venda de milho, né, subsidiado para alimentação animal. Aí pagamentos de seguros, a distribuição de água por carros-pipas, a perfuração de poços e programas cisternas, que potencializou muito nessa época. Deixa eu passar aqui, que essa parte aqui vou discretizando, não tem necessidade. Até está desatualizado, que a gente parou esse levantamento em 2014. Mas para vocês terem uma ideia, né, só em 2012 para 2013, todos esses municípios foram beneficiados pelo programa porque tiveram perdas de produção agrícola, né. Bom, e quer ver, ó, tem um resumo dos gastos aqui congelados em 2014, só para vocês terem uma ideia. Sim, aí por conta dessa grande seca também, incluíram no PAC, né, a compra de equipamentos voltados também para a agricultura familiar. Eu me lembro que esses equipamentos ficavam nas prefeituras e os agricultores poderiam, né, usufruir disso. Não sei como funciona na prática, mas o plano é que essas compras eram para os municípios colocavam à disposição das associações, assistências técnicas, justamente para subsidiar ali, né, a agricultura familiar. Bom, só em 2012 foram gastos 2,7 bilhões de reais, só com a parte da operação 2012 só, né? Carro-pipa, perfuração de poços, cisternas, o bolsa estiagem, o programa, né, do Garantia Safra, e essa parte da venda subsidiada também de milho. Aí e mais 1,8 bilhões também de outros tipos de benefícios. Aí em 2013, né, foi 6,4 bilhões, o total aqui só de 12 e 13, né, foram de 9 bilhões no total, gastos, né, ali só com a resposta. E aqui tem uma tabelinha também, onde a gente estratifica aqui cada tipo de gasto, que foi gasto só, aqui eu subi um pouquinho, né, de 12 a 16, quase o final da seca ali, em dólares, né. Então, a Operação Carro-Pipa é bilionária, né, e a gente sabe que não é eficiente, a gente sabe que hoje existe uma dependência da água transportada por carro-pipa, não só em períodos de seca, mas uma dependência crônica, né, e o programa não é para isso. O programa nasceu com a necessidade, para atender uma ação emergencial em períodos de secas, né, secas mais prolongadas, e que agora tem uma dependência, e não investiu em infraestrutura hídrica na região, e está se caos. E ainda é um programa muito caro,
e que, claro, né, vaza muito dinheiro aqui também. Aí o programa Garantia Safra, que também tem gastos bilionários quase todos os anos, não só nesse período de secas, mas todos, esqueci o valor, mas é um valor bem alto todos os anos. Esse Bolsa Estiagem foi muito específico só lá em 2014. A gente atuou muito, o Semadem atuou muito diretamente no pagamento desse benefício, a gente ajudou a identificar os municípios. Na época não tinha monitor de secas da ANA, né? Então, nós ajudamos bastante nesse período também. Aí, o programa Cisternas, que eu falei para vocês, né, que foi muito articulado, né, foi todo gerenciado pela ASA, e era bastante legal esse programa 1 milhão de cisternas, né, acho que agora continua, mas, assim, eles instalavam as cisternas, mas tinha que ter uma contrapartida da comunidade, né, por exemplo, a comunidade tinha, por exemplo, que ceder o pedreiro, né, e, sabe, e é legal essas construções conjuntas, né, porque se valoriza mais. A perfuração de poços, 96 milhões, aí o PAC, gastos no PAC voltados na aquisição desse tipo de equipamentos, de 1,1 bilhão, e outros programas emergenciais de 1,6 bilhões, totalizando 9 bilhões. Olha o custo das secas, e por cima, né, sem considerar as ações estaduais e municipais. Por cima, 9 bilhões nesse período. É uma cifra bem significativa, né. Deixa eu pro último aqui. Para lá, isso aí que vocês já fizeram. Bom, e aqui por fim, né? Acho que a gente já discutiu isso daqui, mas voltando à questão de mudanças climáticas, né? Tá, mudanças climáticas pode colocar em xeque todas essas estratégias que estão sendo montadas, porque a frequência dos eventos vão aumentar. Aí sim, as ações, né, as políticas públicas voltadas para a construção de resiliência e capacidades, elas precisam andar em par e passo também, de forma acelerada, né, com a possibilidade de aumento da ocorrência desses eventos, né. A gente tem um raio-x de hoje, né, vejam, né, que eu tinha mostrado aqui a ação de 12 e 16, que foi para o semiárido, e só agora, em 2025, depois de ter passado por várias outras secas, a gente tem uma ação similar para a região amazônica e Pantanal. Então, assim, as coisas não acontecem tão rápidas assim, né, da parte de governança. Mas, enfim, né, a gente está caminhando, acho que estruturando, né, acho que a governança propriamente dita da gestão de risco de seca no Brasil, e assim, e aquela coisa, não é mais semiárido apenas, né, não sei se vocês viram lá naquele paper que eu escrevi junto com o Vitor, várias ações que têm limite do semiárido para atuação. Isso não faz mais sentido, né? Algumas do cunho socioeconômico, sim, porque realmente é uma região mais do ponto de vista socioeconômico mais vulnerável, mas outras não, né? Não tem que ter abrangência grande da safra, não tem que ter abrangência só da Sudene, ali na região do semiárido do norte de Minas Gerais. É o Brasil todo, né? Tem agricultura familiar e vulnerável do ponto de vista socioeconômico no Brasil inteiro, né? Então e a seca tem acontecido no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que tem, aos poucos, sido entendido isso, muito embora a gente tenha uma pressão regional, né, tem muitos políticos regionais que são do semiárido, são do Nordeste, eles ficam muito bravos, não, porque vai ter que dividir o recurso, que não sei o que, blá, blá, blá. Quando a gente fez aquele estudo, só para vocês terem uma ideia, um estudo que eu, Javier, Marengo fizemos, da atualização do índice de aridez, onde a gente mostrou, né, o processo de aridização ali no Pantanal, onde que a área úmida passou para subúmido seco, e subúmido seco é considerado uma área de terras secas pela UNDCC, teve alguns políticos ali, não, mas o Semadem, o INPE estão falando que tem semiárido no Pantanal, e não era nada disso que a gente estava falando. Mas, assim, mostrando que essa condição, né, esse processo de secamento, aquecimento, degradação de terras não está mais só relacionada a semiárido, não. Outras regiões essa situação tem se tornado muito crítica, especialmente por conta do aquecimento, né, nessas regiões. Então, eu acho que aos poucos vai tendo um convencimento, né, de que não é mais semiárido. Falando nisso, em setembro vai ter um evento chamado ICID, que é uma conferência de terras semiáridas e áreas, e vai ser em Fortaleza nesse ano. Depois eu mando o link para vocês, dá para se registrar, quem tiver
possibilidade de mandar trabalho ir, ou só participar também, se vocês tiverem interesse, eu mando o link para vocês também, tá bom? Bom, pessoal, então, por hoje é isso, e semana que vem, então, a Adriana volta com vocês, muito provavelmente ela vai voltar na modelagem hidrológica, eu acho, não sei. Mas, assim, em termos de calendário, fica daquela maneira, então, tá? E aí eu volto com vocês, então, na aula do Marcelo. Na próxima aula, tá bom? Combinado. E, pessoal, valeu a participação, espero que tenha construído conhecimento para vocês também, tá bom? Obrigadão. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Bom dia. Obrigado. Tchau. Tchau.